Se alguém ainda achava que o Arthur Lira não estava acabado, a prova surgiu. Ele teve que recuar e pedir desculpas ao Alexandre Padilha publicamente no programa do Bial. Ele não usou essas palavras, mas admitiu que foi um erro ter chamado o Padilha de incompetente e de desafeto pessoal. Tem gente dentro do PT que teme que o Lira possa abrir o impeachment contra Lula. Não vai. Nem as 5 CPIs ele vai abrir, porque ele já ouviu de ministros do STF que a CPI contra o judiciário seria inconstitucional. O Lira, pessoal, ele está morrendo de medo de cair no vale do esquecimento. Ele vai cair, não tem jeito. É o tic-tac do Arthur Lira. Mas o que você achou desse recuo do Arthur Lira? Foi um pedido de desculpas? Foi patético? Lira pode pautar o impeachment de Lula? Se você concorda comigo que o Lira está no fim e foi um fiasco esse recuo, deixa o like e se inscreva no canal. O Arthur Lira, ele tem problemas com o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais do Lula. Ele basicamente que tem que fazer a ponte do Congresso com o Executivo, com o Palácio do Planalto. E o Padilha chamou, ou foi chamado pelo Arthur Lira, de desafeto pessoal e incompetente. E aí o Arthur Lira esteve no programa do Pedro Bial e admitiu que ele errou. E ao admitir que tenha errado ao chamar o Padilha de incompetente e desafeto pessoal, é um pedido de desculpas. Ah não, o Lira não pediu desculpas. Claro, o Lira não vai pedir desculpas publicamente. Não combina com o perfil dele. Mas nas entrelinhas, foi sim um pedido de desculpas, demonstrando fraqueza. Lira já havia demonstrado fraqueza ao chamar Padilha de incompetente e de desafeto pessoal, mostrando grande desespero do Arthur Lira. E ele foi mais fraco ainda porque reforçou uma posição do Lula. Nessa queda de braço de Lira e Lula, Lula não demitiu Padilha, mostrando que os poderes de Arthur Lira são limitados. Mas Lira acertou ao chamar Padilha de incompetente, porque ele é muito fraco na articulação. Padilha combina e não cumpre. Padilha não é bom. Ele destoa de Haddad, de Simone e do Geraldo Alckmin. Esse é o grande problema do Padilha. Padilha não cumpriu o que ele tinha acordado comigo. Vai cumprir com o Arthur Lira? Não vai. O que ele acordou comigo? Que ele ia participar do meu doutorado. Nós falamos, eu tenho o WhatsApp do cara. E o cara simplesmente não cumpriu. Problema dele. É um político patético. E aí, o que aconteceu? Houve uma escalada de tensões por conta dessa fala do Arthur Lira. Ele, chamando o Padilha de incompetente, ele ameaçou pautar algumas CPIs. E aí ele precisou se explicar. Primeiro ele teve que se explicar para o Alexandre de Moraes, porque houve uma conversa do Moraes com Lira, uma conversa que foi tensa, bem tensa. E aí o Lira teve que dar uma recuada nas CPIs. E no domingo, Lira se encontrou com o Lula para uma conversa, não para uma reunião. E para jornalistas, o Lula falou que o teor da conversa foi muito bom, mas que não vai revelar, porque não tem que revelar a conversa que ele tem com o Lira. Não foi uma reunião. Se tivesse sido uma reunião, ele poderia falar o teor. Mas ele não falou, porque era uma conversa, o que eles conversaram. Possivelmente foi tratado a respeito do Padilha, a respeito de foro privilegiado, todas essas discussões que estão em pauta. O Lula e o Lira, eles têm um bom relacionamento. Um relacionamento amistoso. Também é sabido que eles possuem uma linha direta e exclusiva para eles conversarem um com o outro. É quase como um telefone vermelho, uma linha expressa de Lula e Lira. E o Lula manteve silêncio porque o Arthur Lira reclama que tudo que ele combina com o governo vaza. E isso atrapalharia as negociações. Lira é um pobre coitado, né? A gente tem visto isso. Ele vai ser um pobre coitado quando ele cair no vale do esquecimento, porque isso vai acontecer. E querem ver como vai acontecer? O Lira estava falando que ele iria pautar 5 CPIs para desgastar o governo. Não vai pautar nenhuma, segundo informações da Malu Gaspar. E como que funciona essas pressões do Arthur Lira? Elas vêm em rodadas. Então ele tem rodadas de tensões e pressões e depois elas param. E voltam no momento futuro. Param e voltam no futuro. É sempre assim. Essa rodada já acabou, o gás. Não tem mais como o Lira continuar pressionando. Alguma dessas CPIs vai sair do papel? Não. E por quê? Primeiro porque nós vamos ter agora em julho o recesso parlamentar. Vai haver a discussão da reforma tributária. E há também todas as articulações para a pré-campanha de vereadores e prefeitos. Então o Congresso não está em clima de CPI. O Arthur Lira, mais uma vez, quis apresentar-se como um pavão poderoso e depois teve que recuar,
não tem fôlego. Já era, pessoal, para o Arthur Lira. E segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, ele foi avisado por ministros do STF, possivelmente pelo Alexandre de Moraes, que a CPI que ele estava querendo pautar sobre as decisões judiciais era uma CPI inconstitucional. O Lira, ele quis reagir ao judiciário pelas ações da Polícia Federal que ocorreram nos gabinetes de alguns deputados, entre eles o Carlos Jordi. E pelo fato do Chiquinho e do Domingos Brazão terem desembarcado em Brasília algemados, enquanto o Rivaldo, que era o delegado lá do caso Marielle, chegou sem algemas. Então, para fazer acenos aos bolsonaristas e para demonstrar força do legislativo diante do judiciário, o Arthur Lira quis pautar essa CPI. O Alexandre de Moraes, ou outro ministro que não foi revelado, possivelmente foi o Moraes, falou, olha, essa CPI que você vai fazer para avaliar decisões judiciais, ela é inconstitucional. Você pode colocar, nós vamos derrubar. Então fica na sua. Então se o Lira pautasse essa CPI para demonstrar força, ela seria derrubada e aí o que ia acontecer? Mais uma grande exposição de fraqueza. Tá fraco, pessoal. Tá fraco. Como eu falei, ele vai ameaçar de novo? Vai. Lira precisa lutar contra o Vale do Esquecimento, que é o destino dos presidentes da Câmara. Eles deixam o poder, deixam a caneta e acabam indo para o baixo clero. Lira precisa manter o Elmar Nascimento como seu sucessor viável. Ele precisa mostrar que vai haver uma transferência de poder e que Elmar Nascimento vai continuar atuando como sendo esse líder sindicalista, entre aspas, que o Arthur Lira é para os deputados. Porque se o Lira perder os poderes e cair no Vale do Esquecimento, a influência que ele tem em Alagoas diminui. Porque ele passa as emendas para lá. Ele tem o poder da caneta. E há um acordo do Renan Calheiros, segundo a Bela Megali, que é o principal adversário do Arthur Lira em Alagoas, com o Davi Alcolumbre. O Renan não vai disputar a presidência do Senado, vai deixar para o Davi Alcolumbre. Em troca, o Davi Alcolumbre vai ter que facilitar o repasse das emendas via Ministério dos Transportes, que hoje é comandado pelo Renan Filho, o filho do Renan Calheiros, para Alagoas. Isso tende a fortalecer ainda mais o clã Calheiros para 2026 contra o grupo do Arthur Lira, que vai estar enfraquecido sem as emendas do Arthur. Isso vai poder fazer com que outros grupos políticos, como o do prefeito de Maceió, o JHC, junto com o Rodrigo Cunha, que é senador e vai ser o vice do JHC agora em 2024, possam emergir, retirando ainda mais poderes do Lira. Esse é o desespero. Então aí tem petistas, segundo Paulo Capelli do Metrópolis, com medo de Lira pautar impeachment. Não vai, não há a mínima possibilidade. Nós já estamos em ano de campanha. Ah, mas o do Collor, o da Dilma, gente... O Collor e Dilma havia uma movimentação popular. O impeachment de Dilma levou 8 meses. E ele foi aberto em 2015, em 2 de dezembro de 2015. E terminou em agosto de 2016. Então, se o Lira quiser pautar impeachment agora, às vésperas do recesso, com a prisão de Bolsonaro e o julgamento dele, com a reforma tributária, não há clima para isso. Não vai adiantar, não tem tempo. Ele vai abrir agora, ele que é o presidente da Câmara, para depois, caso ele perca a sucessão, o novo presidente assuma, por exemplo, o Marcos Pereira ou o Antônio Brito, para derrubar a decisão dele, ou para articularem contra o impeachment dele. Já era. E todos os presidentes de Câmara que peitaram presidentes da República se lascaram. O Cunha foi preso. Cunha, inclusive, que é, hoje, o maior conselheiro do Lira. Porque o Eduardo Cunha, ele está despachando de Brasília no gabinete da filha, que é deputada federal. O Arthur Lira não tem base. Essa é a verdade. Arthur Lira governa ou comanda como um ditador. E isso não acaba bem, porque ele não consegue criar fidelidade. Ele governa pelo medo. E o fato dele estar se aconselhando com Eduardo Cunha mostra o desespero desse homem. Não há base, não há poder, não há fidelidade, não há nada, a não ser a caneta. E se aconselhar com um cara que foi preso... Ora, é muito amadorismo do Arthur Lira. E aí tem que pedir desculpa, porque não existe nada mais patético na vida de um político do que ter que se desculpar publicamente. Ou fazer uma meia-culpazinha, como o Arthur Lira fez.